Você sabia que ao casar no Brasil é preciso selecionar o regime de bens do seu casamento? Dito isso, faz-se necessário pontuar que o Brasil adota 4 regimes principais sobre o casamento. E dentre esses, o regime padrão e primeiro da nossa lista vai ser o regime da comunhão parcial dos bens. E o que a comunhão parcial dos bens quer dizer? Quer dizer que tudo que os cônjuges ou nubentes possuíam antes do casamento, antes de oficializar o casamento, vai ser individual de cada um deles. Então, se um dos cônjuges possui um carro antes do casamento, o carro é dele, individualmente é dele. Se o outro cônjuge possui uma casa, a casa continua sendo dele, não vão se comunicar. Agora, a partir do momento que se tem a constância do casamento, tudo que for adquirido durante o casamento, na constância do casamento, vai ser de ambos os cônjuges. O próximo regime que nós vamos tratar aqui é o regime mais amplo que existe, que é justamente o regime da comunhão universal de bens. E como o próprio nome já está dizendo, ela é universal. E o que isso daí quer dizer para a gente? Que tudo que veio antes do casamento e tudo que veio na constância do casamento se comunicam. Ou seja, é pertencente aos dois cônjuges. Então, se no exemplo anterior, se eu tinha um carro e eu aderi ao regime de separação parcial de bens, o carro era só meu. Agora, no regime universal, na comunhão universal de bens, não. Se eu tinha um carro antes da constância do casamento, esse carro pertence aos dois cônjuges. Ele vai entrar na separação de bens. Entende? Então, a comunhão universal de bens é o regime mais amplo que existe, porque ele adere aos bens que vieram antes e durante a constância do casamento. O penúltimo regime que nós vamos tratar aqui é justamente o da separação total ou convencional de bens. E a separação total convencional, como o próprio nome já vem dizendo, é uma separação total. Então, os bens que foram adquiridos antes e durante o casamento não vão se comunicar. Então, tudo que eu tinha antes e que eu adquiri durante o casamento continua sendo único e exclusivamente meu. E tudo que o outro cônjuge adquiriu na constância ou antes do casamento continua sendo apenas dele. Os bens não vão se comunicar nesse tipo de separação. Entende? Então, na separação total, não existe comunicabilidade entre os bens dos ambos cônjuges. Agora, como último regime que nós vamos analisar aqui, é justamente o regime da participação final nos aquistos. E esse regime é um regime bem peculiar. Por quê? Porque ele mistura duas regras. Ele mistura as regras do regime de separação total de bens e da comunhão parcial de bens. Uma vez que, durante a constância do casamento, o regime que vai ser analisado, que vai ser tido na constância, é justamente o da separação total de bens. Cada cônjuge vai cuidar do que é e é seu durante a constância do casamento. Agora, a partir do momento que tem-se o divórcio, que os cônjuges vão se divorciar, vai ser tido como regra a comunhão parcial dos bens. Ou seja, vão seguir as regras da separação da comunhão parcial dos bens. Logo, vai ser dividido tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento por ambos. Por fim, faz-se ponderar algumas questões bastante peculiares. Quais sejam elas? No caso da comunhão universal de bens, como foi falado, existe uma união, a comunhão entre todos os bens que foram adquiridos antes e durante a constância do casamento, durante o casamento. Só que o que acontece? Nem todos os bens vão ser comunicáveis entre os cônjuges. Por quê? Porque existe uma parcela daqueles bens que são pessoais. Existe a pessoalidade de alguns bens. Quais seriam eles? Por exemplo, os rendimentos de trabalho, seriam as doações, as heranças, claro, desde que com a cláusula de incomunicabilidade. Então, não significa, no regime da comunhão universal de bens, não significa dizer que todos os bens vão ser comunicáveis, mas que a maior parte dos bens vão ser comunicáveis, com exceção desses que foram mencionados. O outro ponto bastante crucial na questão do regime de casamento é que, como foi falado, o regime da comunhão parcial dos bens é o padrão. E por que ele é o padrão? Porque, na ausência de escolha entre os cônjuges, vai ser decretado, vai ser posto no casamento deles o regime da comunhão parcial de bens. Agora, e se os cônjuges quiserem, se os nubentes quiserem escolher qual regime de casamento eles vão se aderir? O que vai acontecer? O que eles precisam fazer?
eles precisam realizar um pacto antinupcial. Ou seja, eles vão lá no cartório por meio de uma escritura pública e vão declarar, vão escolher qual o regime que eles querem para o seu casamento. Agora, o X da questão é que quando você não escolhe e é posto o regime da comunhão parcial de bens, essa escolha é involuntária e é de graça, não vai ser cobrado nada. Agora, quando você é obrigado, quando você escolhe, decide fazer esse pacto antinupcial, aí você vai ser cobrado algumas taxas no cartório. E é por isso que acaba sendo mais limitada essa questão da escolha, porque ela é paga, certo? E por fim, eu deixo a grande questão. Qual desses regimes você escolheria para o seu casamento? Deixa aqui embaixo para mim.